bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar do ajuste a valor presente, conhecido aí popularmente como AVP, que é do CPC 12. Esse é um assunto cercado aí de muito trauma, muita dúvida, mas que no concurso costuma ser bem tranquilo desde que você saiba o que você está fazendo. Então assim, essa é uma aula gravada com o propósito da gente falar do AVP para concurso. Eu não vou entrar nos detalhes do CPC, que geram às vezes muitas dificuldades, muitos questionamentos, muitos problemas na vida prática das empresas em geral. Não é para isso que a gente está aqui hoje. Eu estou aqui para a gente falar como é que o CPC 12, que trata do AVP, cai nas provas de concurso. Então, quando a gente fala de ajuste a valor presente, nós estamos falando do seguinte: tenho um valor que vai se realizar no futuro e preciso trazer esse valor para hoje, para o presente. Por isso, ajuste a valor presente. Eu vou ter que descobrir quanto desse valor lá da frente é juros, é o encargo do tempo que está embutido nessa operação. Então é como se eu dissesse assim: se eu compro ou se eu vendo um serviço hoje para receber daqui a 2 anos, não tem como eu dizer que esse valor que eu estou cobrando e que eu vou esperar 2 anos para receber é equivalente ao que eu cobraria por esse serviço para receber hoje. Por quê? Porque a gente vive num mundo, numa economia inflacionária. Então, os valores se alteram ao longo do tempo. O poder de compra dos valores é diferente na linha do tempo. Então, se vocês puxarem um pouquinho aí o conhecimento de vocês lá da matemática financeira, vocês costumam colocar assim: o montante, que é o valor lá da frente, é igual ao capital, que é o valor de hoje, vezes 1 mais a taxa elevado a y, não é isso? Eu estou colocando aqui a fórmula que vocês usam na matemática financeira para calcular ou os juros ou o valor de um capital tanto tempo depois. Isso aqui é a formulinha do juro composto. A única coisa que eu vou mudar disso daqui é que onde está escrito capital eu vou chamar de valor presente, que é o valor hoje. Onde está escrito montante, eu vou chamar de valor futuro, que é o valor lá na frente, depois que o tempo passar. O que eu estou dizendo para vocês é que eu vou ter o valor futuro, eu vou ter o valor a receber do meu cliente daqui a 2 anos, eu vou ter o valor a pagar para o meu fornecedor, a pagar para o banco daqui a X meses, e eu vou precisar descobrir o valor de hoje. Por que eu vou precisar descobrir o valor presente? Porque a contabilidade trata esses juros que está embutido na operação de forma diferente da operação em si. Então, se eu vendo por 100 uma mercadoria, que se eu vendesse à vista eu venderia por 90, a contabilidade vai me dizer o seguinte: contabilize 90 como receita de venda e o 10 que você está cobrando, porque você vai demorar para receber, esse 10 você vai tratar como receita financeira, como receita de juros. Só que com um pequeno detalhe: você vai tratar essa receita de juros numa linha do tempo, respeitando o regime de competência. Então, num primeiro momento, você vai ter um ajuste do seu contas a receber ou um ajuste do seu contas a pagar, e ao longo da linha do tempo, você vai diminuindo esse ajuste e reconhecendo receita ou despesa financeira. Prometo que vai ficar mais fácil daqui para frente, mas o que eu preciso que vocês entendam então é isso: que eu tenho hoje um valor presente, eu tenho amanhã um valor futuro e que nesse intervalo de tempo aqui existe uma taxa. O que o AVP vai fazer é pegar uma operação em que eu conheço esse valor futuro, descobrir qual é o valor presente e reconhecer contabilmente isso adequadamente dentro da lógica do CPC 12. Bom, na vida real existe uma dificuldade que nós não teremos no concurso, que é achar essa taxa. Nem sempre essa taxa
é conhecida, é divulgada, é contratada nominalmente. O que eu quero dizer? Eu vendo ou eu presto serviços para o meu cliente, combino com ele que ele vai me pagar daqui a 2 anos. Claro que eu estou considerando que se eu vou ficar 2 anos sem receber depois de trabalhar, eu tenho que cobrar dele um pouco a mais do que eu cobraria se eu recebesse à vista. Mas eu, de repente, não negociei com ele, olha, o preço à vista era 90, o preço a prazo é 100. Ou, eu vou acrescentar ao seu contrato de 90 uma taxa de juro de tanto ao mês. Essa taxa, no dia a dia, muitas vezes ela não é conhecida. Imagina uma empresa de varejo qualquer aí, dessas que vocês conhecem, e que vende tudo em 10 vezes sem juros. Alguém acha que num mundo com inflação eu compro alguma coisa em 10 vezes sem juros? Claro que não, né? O dinheiro tem um custo no tempo. Esse custo do dinheiro certamente está repassado no preço dos produtos. É lógico que pode até ser que nessas lojas todas eu pague, se eu pagar à vista ou parcelar no cartão ou parcelar no carnê, no boleto, o mesmo valor. Mas certamente existe o acréscimo desse encargo, desse custo do dinheiro no tempo que é repassado no preço dos produtos. Então, chegar nessa taxa, estabelecer quanto é os juros que está embutido na operação, no dia a dia das empresas nem sempre é uma tarefa fácil. No concurso a gente não precisa se preocupar. Então, o que eu vou receber? Eu normalmente vou receber o preço da operação no futuro. O exercício vai me dizer qual é o prazo envolvido nessa operação e, de alguma forma, ele vai me dizer qual é a taxa. Se eu tiver essas 3 variáveis, eu consigo chegar no valor presente. Vou pegar essa fórmula aqui, ó, que vocês já estão carecas de saber, e vou inverter. Eu quero o valor presente. Como é que eu faço? Eu pego todo esse bloco que está multiplicando do lado de lá e passo dividindo. Então, olha, eu quero o valor presente. O valor presente é igual ao quê? Ao valor futuro, dividido, porque isso aqui está passando para baixo, por 1 mais a taxa elevado a n. Não se preocupem com o cálculo dessas questões na prova de contabilidade, porque o que vocês fazem lá na matemática financeira é muito mais completo, é muito mais complexo do que o cálculo que vocês vão precisar fazer na contabilidade. Para a contabilidade, o que você precisa é saber essa fórmula e extrair os dados do exercício. Dificilmente você vai ter que calcular mais do que 1 mês de juros. Raramente você vai ter lá um exercício em que você tem que fazer o cálculo do 2º mês. Mas normalmente a preocupação do exercício é em como tratar a operação do AVP no momento da contratação, no momento da negociação do ativo ou passivo. E aí então eu vou um pouquinho para a Lei 6.404. Lá no artigo 183 e também no 184, eu tenho os itens que tratam dos critérios de avaliação de ativo e de passivo. Tanto em um como em outro tem uma regra para o AVP que diz o seguinte: os ativos e passivos de longo prazo serão ajustados a valor presente. E os de curto prazo também, se o efeito for relevante. Na prática das nossas questões, se ele me der uma operação e começar a me trazer os dados sobre taxa de juros, sobre prazo e tal, ele está querendo que eu faça VP. Se eu não tiver essas informações, não tem como eu calcular, independente de ser uma operação de longo ou de curto prazo. Então, o exercício vai te trazer os dados, vai te trazer as informações para que você saiba que ele está na expectativa de que você calcule o ajuste ao valor presente. Vamos simular aqui uma operação que é a seguinte. Fiz uma venda de serviços no valor de 120, então eu emiti uma nota fiscal de 120 mil e o exercício me deu dados para que eu soubesse que se esse serviço tivesse sido recebido na data da contratação, eu teria cobrado 100 mil. Então, o valor à vista ou o valor presente
20 é 100 mil. A diferença é o ajuste. A diferença é o juro que está embutido no valor dessa operação. Então, um menos o outro dá 20 mil, que são os juros embutidos nessa operação a prazo. Como é que eu coloco isso no razonete? Eu coloco assim: vendi a prazo, prestei serviços a prazo, então eu tenho clientes. Qual é o valor do boleto? Qual é o valor da nota fiscal, da fatura, da obrigação que o cara tem comigo? 120 mil. Ele não tem nada a ver com o meu cálculo de AVP. Então, eu vou botar aqui 120 mil. O normal que a gente fazia até aqui era receita de serviço 120 mil. O que eu estou dizendo para vocês é não. Nós vamos pegar esses 120 mil e nós vamos quebrar ele em dois pedaços. Um pedaço eu vou dizer que é a venda ou o serviço, no meu exemplo aqui, e o outro pedaço eu vou dizer que é juros, que é receita financeira. Só que esta receita financeira, ela só existe porque vai demorar um tempão para esse cara me pagar. Então, essa receita financeira, ela tem que ser apropriada para o resultado ao longo desse tempão. Como é que eu faço isso? Vou lá na DRE, receita de serviços, 100 mil, e tá faltando 20 mil, que vai ser o ajuste a valor presente de 20 mil. Então, olha lá para o débito e crédito. Debitei 120 mil no cliente, creditei 20 lá no ativo, colado com a conta de clientes, e creditei 100 mil na receita. Já deu para perceber aqui no impacto que isso tem na DRE? A minha DRE, que antes carregava uma receita aqui de 120, agora vai carregar 100. Isso vai mudar o lucro bruto, isso vai mudar o valor total do lucro líquido. Então, o momento em que o sócio vai receber o dividendo vai mudar. Tem uma série de efeitos em cascata que vem por eu segurar essa receita aqui no ativo e só liberar ela em doses homeopáticas para o resultado a partir do momento em que o tempo começa a correr. Então, esse 20 mil aqui, ele vai chegar no resultado na forma de receita financeira. Só que ele vai chegar no resultado pedacinho por pedacinho. Então, eu vou tirar um pedacinho daqui como receita financeira, outro pedacinho como receita financeira. Isso aqui pode descolar do exercício em que aconteceu a venda de serviço. Essa venda de serviço pode ter acontecido em novembro de um determinado ano, e aí no ano que vem eu ainda estou apropriando a VP. Então, isso é uma grande diferença que extrapola totalmente a questão simplesmente do AVP, que vai afetar o valor do lucro, que vai afetar por consequência as minhas reservas, o valor da distribuição e por aí vai. Então, aqui tem um deslocamento, eu vou continuar tendo receita de 120, só que 100 vai ser receita de serviço e 20 vai ser receita financeira ao longo do tempo. Perguntas que caem em concurso. Primeiro, como fica a contabilização na data da contratação? É o que está contabilizadinho aqui em preto. Essa é a pergunta mais comum. Segunda pergunta mais comum. O que acontece um mês depois? No dia seguinte. O que acontece a partir do momento dessa contratação? Eu tenho a apropriação dessa receita. O exercício vai ter que me dar um jeito de eu calcular isso. Então, se ele me deu a taxa de juros, eu pego o valor presente, que é os 100 mil, aplico a taxa de juros e eu vou ter o juro do primeiro mês. Vocês estão percebendo? Pelo amor de Deus, vocês não peguem o 20 mil, divido por 12 meses e coloco uma parcelinha igual todo mês, porque isso seria juros simples. E eu já falei para vocês aqui, eu acho que eu já falei, que juros simples no mundo real não existe. Quem que vai emprestar dinheiro para você ou financiar a operação para alguém com juros simples? Sua mãe, seu pai,
se tiver tudo bem no relacionamento, ou se for para você calcular e pagar o imposto devido para a Receita Federal. Aí você paga Selic por juros simples. De resto, gente, não tem juros simples. Exceto se o exercício falar isso claramente, você vai fazer sempre juro composto. Então, você vai pegar os 100 mil, vai aplicar a taxa de juros que o exercício te deu e vai chegar nesse xizinho aqui. Vai chegar no valor dos juros do primeiro mês. Porque o exercício vai te perguntar qual é o valor do ativo ou quanto aumentou no ativo na data da contratação, qual é o valor do resultado no mês 2, no mês 3 e por aí vai. Então, isso aqui acontece na data da contratação e os jurinhos vão acontecendo ao longo da vida. Só isso, tá? Isso vai acontecer numa operação do ativo, isso pode acontecer também numa operação do passivo. Imagina que eu estou comprando um estoque a prazo. Já percebeu aí que vai dar uma dificultadinha? Porque se eu comprar um estoque a prazo, antes eu já tinha que pensar no ICMS, eu já tinha que pensar no crédito de algum imposto, de algum tributo que tivesse embutido no valor da compra. Agora eu vou ter que separar também o AVP. Então vamos fazer isso aqui. Vamos imaginar que eu não esteja falando de uma operação de venda, eu estou falando de uma operação de compra. Eu compro uma mercadoria a prazo, compro uma mercadoria por 200 mil, tem ICMS de 10%, que eu sei que é recuperável, porque eu sou uma empresa comercial, e se eu estivesse comprando à vista, eu pagaria 170. Então, olha só, aquele tijolinho do valor da operação vai ser calculado assim. Um pedaço vai ser a parte do estoque, um pedaço vai ser o ICMS a recuperar e um pedaço vai ser o ajuste ao valor presente, que é a despesa financeira. É os juros que eu vou ter que pagar porque eu estou comprando a prazo. Vamos contabilizar isso aqui então. Então, o valor da minha dívida com o fornecedor é o 200 mil. Ele não tem nada a ver com todo o resto. Se em cima do 200 mil tem 10% de imposto, então eu tenho 20 de crédito de ICMS. ICMS a recuperar, vou debitar lá 20. O AVP é a diferença entre o 200 e o 170. Então, eu tenho aqui um ajuste ao valor, aqui no passivo, ajuste ao valor presente, 30. Olha aqui, eu já estava colocando o AVP do lado do ativo, mas não pode. O AVP, ele é colado na conta a receber ou conta a pagar que deu origem a ele. Então, por quê? É como se eu dissesse o seguinte: se eu estivesse comprando hoje, na data do balanço, pagando agora, a minha dívida era de 170, que é o valor à vista, e não de 200. E aí sim, o que sobra, então 200 menos o AVP menos o ICMS, é o valor que vai para o estoque. Daqui para frente, cada um segue sua vida. O estoque vai ser baixado ou movimentado na medida em que eu vou vendendo. Então, eu vou fazer PEPs, custo médio, que vocês já estão acostumados. O ICMS a recuperar vai ser compensado na medida em que eu gero ICMS a pagar nas minhas operações. E o AVP descolou disso e ele vai ser apropriado como despesa financeira na medida em que o tempo vai passando. Então, eu vou ter que ver qual é o prazo dessa operação, qual é a taxa de juros envolvida nessa operação e na medida em que o tempo vai passando, isso aqui vai baixando contra despesa financeira. Até morrer o 30. Isso pode acontecer dentro de um exercício só, pode acontecer em outros exercícios. Tanto faz, depende da data da contratação e depende até onde isso vai. Da mesma forma que na venda, isso aqui vai ser perguntado para vocês. Como é que eu contabilizo no momento da compra desse estoque? Como é que
que eu contabilizo 1 mês depois, 2 meses depois? Sempre pensar que a realização do AVP vai virar um resultado financeiro e que o AVP nada mais é do que uma receita ou uma despesa financeira a apropriar, que está esperando o tempo passar para apropriar ao longo dessa linha aqui os juros decorrentes de viver num mundo inflacionário, num mundo em que o dinheiro tem um custo no tempo. Tudo bem? Parece mais difícil do que é no concurso, garanto para vocês. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão resolver a lista de exercícios caprichadamente, fazendo a conta, botando no razonete, sem pressa, entendendo como é que essa operação funciona. Quando vocês chegarem no final da lista, tem um exercício de desafio. Qual é esse desafio? Vocês vão chegar no final da lista, vai ter um exercício em que, na hora de você reconhecer os resultados, existem tributos sobre isso. Então, você vai ter que fazer uma classificação na DRE, pensando que a sua receita, quando você vendeu, ela é a receita cheia, ela é a receita cheia para fins de cálculo de imposto, mas ela não é para fins de contabilização. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. O ICMS, o IPI, o ISS, PIS, COFINS, todo mundo tributa a sua operação pelo valor nominal. Ou seja, o cara que me vendeu o estoque por 200, ele vai tributar 200 para o ICMS. Por isso que eu tomei crédito de 20. Assim como no exemplo anterior, quando eu vendi por 200, quando eu vendi por 150, é esse valor que o fisco vai tributar. Se eu vou contabilizar isso como AVP ou não, é problema meu. Só que aí pensa lá na DRE. Eu tenho uma receita de venda, por exemplo, de 200 e um ICMS sobre isso de 20, beleza? Só que isso não vai aparecer na DRE agora, porque na DRE desse cara que está me vendendo os 200, ele vai colocar a parcela da receita sem AVP no resultado agora e ele vai colocar a parcela do AVP ao longo dos próximos meses como receita financeira. Isso vai dar um nozinho lá no imposto. Ficou complicado? É de propósito. Isso aí é questão difícil, que cai uma vez ou outra. Eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça na hora de resolver o exercício e depois, quem não conseguir acertar, vai na solução, que eu vou fazer uma solução bem detalhada, caprichada, para vocês entenderem essa história do tributo. Não adianta eu tumultuar a vida de vocês agora. Então, entendam esse AVP, o normal, receita ou despesa financeira, contabiliza bonitinho, façam os exercícios e quando vocês estiverem seguros com relação a isso, vocês vão para o último. E aí no último, se vocês não conseguirem acertar, eu entendo, tudo bem, vai na resolução e capricha no passo a passo, que isso aí é aquela questão que vai ser o diferencial em uma prova ou outra. Beleza? Espero vocês para a próxima aula, então, e depois, se vocês puderem, me mandem aí o feedback dos exercícios, desse exercício último do AVP com os tributos, que eu quero saber quem conseguiu acertar ou não, tá bom? Até mais!